Olá, seja bem-vindo aqui a mais um Se Esquece. Não se esqueça da dica, clique aí no sininho, se inscreva na nossa página, compartilhe este link para que esta conversa chegue a mais e mais pessoas. Estamos aqui hoje com uma convidada super especial, a irmã Mércia. Uau! É uma bênção, é uma grande honra para mim estar aqui. Já estivemos juntas em algumas ocasiões, até na cozinha, graças a Deus. Graças a Deus, mas hoje estamos aqui que é para poder trazer um ensinamento da paz do Senhor para nós ou para cada um de nós. Uau. Irmã Mércia, por favor, pode saudar o público lá de casa. Saudações de paz, meu nome é Mércia Mondlane, como já antes havia sido mencionado, e estou aqui no dia de hoje para podermos ter uma conversa sobre um tema super interessante e também muito edificante. Eu espero que por esta conversa nós possamos aprender um dos outros da palavra de Deus e alguém seja ajudado através dele. Amém. Eu tenho a certeza que alguém será ajudado e edificado, até porque é um tema que vamos fazer um pequeno suspense, não vamos revelar agora, vocês aí de casa, mas é um tema que é relevante, de extrema relevância para os dias que estamos vivendo, para os dias que nós, tanto como cristãos, assim como as pessoas que ainda não receberam a Jesus. Esse tema ou esse fator tem assolado muito a vida de todos nós. Bom, irmã Mércia, eu quero aqui ser um pouco provocativa para contigo. Pode começar contando-nos um pouco da sua história, como é que a irmã Mércia converte, se aceita Jesus, essa trajetória toda. Bom, durante a minha trajetória toda, até chegar ao ponto de converter-se, chega em algum momento nós vamos tocar nesse ponto que nós vamos tratar hoje. Uau! Eu aceitei Jesus em 2019. Uau! Aceitei Jesus em 2019. Eu lembro-me que eu tive um episódio em abril de 2019 em que eu fui a um culto e falei do culto decidida, tipo, eu quero aceitar a Jesus, mas eu não tinha muito entendimento a princípio sobre o que seria realmente aceitar a Jesus. Na verdade, o que vinha na minha mente é que eu decidia que agora já não quero viver no mundo e tenho que me esforçar para começar a viver para Jesus. Então, depois teve um episódio um pouco assim que acabou me fazendo desistir e a recuar da ideia que eu havia tomado. Eu tomei a decisão de que eu já não quero fazer nada, Deus, quando quiser, virá me buscar. Eu decidi que eu já não queria mais fazer nada e quando Deus quisesse, Ele viria me buscar. Então, o tempo foi passando e já não tinha mais aquele interesse de querer seguir a Jesus e tudo mais. E em setembro, eu fui conhecer um irmão que apresentou-me um lugar, Geração Eleita, mas o grupo atualmente já não existe. Geração Eleita são muitos grupos, mas esse em questão atualmente já não existe. Então, no dia 4 de outubro, eu fui a um culto, tinha uma celebração, acho que era aniversário de um ano, se não estou em erro, do grupo. Então, ali no grupo, falou-se sobre muita coisa. Eu disse que só falar aqui. Eu sinto que está a tocar em mim, porque logo na primeira vez que eu fui para lá, algo diferente começou a tocar. Eu acho que era o tal momento de Deus querendo vir me buscar. Então, daí eu decidi, pronto, a partir de agora eu já quero. E diferente das outras vezes em que eu ficava, eu agora quero a Deus e eu buscava lutar com minhas forças. Naquele momento eu só fiquei, eu, Senhor Jesus, eu te aceito. Uau. Eu lembro-me que eu não tive ninguém para me dirigir, uma oração de aceitação, assim e tal. Eu voltei para casa e fiquei, eu ouvi tudo que eu ouvi hoje e eu estou convencida. Eu quero Jesus. Uau. Eu não me recordo, acho que fui ler Romanos 10, 9 a 10. Eu fiquei eu quero a Jesus e pronto. Então, dali para frente, foi só para frente. E temos a irmã Mércia que temos hoje. Uau. Sim. Louvado seja Deus. Geralmente, as pessoas costumam contar que um amigo evangelizou-me, eu estava um dia desses já passado, uma chapa, e alguém entrou ali e evangelizou-me. Mas no caso da irmã Mércia foi diferente. Deus ia para os ambientes de oração. Na verdade, o que acontecia? 2018, 2019, esses 2 anos foram os anos em que mais aconteceram com muita frequência. Eu estive muitas vezes em situações de pessoas que virem me evangelizar. Uau. Eu estava na secundária de Laulane e eu me recordo que toda vez que alguém fosse para lá para evangelizar, aí parece que existia um radar em que as pessoas nunca saíam da escola, independentemente de quantos grupos fossem, pessoas diferentes
mas nunca saíam daquela escola sem antes terem me encontrado. Deus. Como se existisse um radar. Temos que procurar essa menina. Então, aquele mas... dia que tanto dizia de Jesus vir te buscar, chegou Sim. só que Eu só não estava a entender na ainda verdade. estava a relutar, uau. Mas hoje é bom e nós somos gratos imensamente pela sua graça, pela sua misericórdia e por nos levar para Ele, por mostrar a sua misericórdia através de Jesus e permitir que nós possamos ter esse acesso direto a Ele todos os dias, poder dobrar os joelhos, logo de manhãzinha, sentir aquela presença, aquele acolhimento do nosso Pai, que às vezes até os nossos pais de sangue nos aborrecem e nós vamos para o quarto, dobramos o joelho ali encostados. Eu particularmente até gosto de pegar a minha almofada, braço ali, às vezes até mordo, só para tirar tudo que está lá dentro. Só para tirar tudo que está lá dentro. E ele sempre vem com aquele colo, calma filha, não, Deus é muito, muito bom. Uau, a história é muito interessante, muito bonita. Eu realmente agradeço a Deus pela sua salvação, agradeço a Deus por estares aqui. Acredito que milhares de pessoas podem testemunhar, já ouvi algumas pessoas testemunharem. Também sou uma das pessoas que testemunham o quão Deus tem lhe usado. Uau. O quão Deus tem lhe usado. E é uma honra, principalmente para mim, pela equipe. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Uau! Vamos ao nosso tema. O cristão e a depressão. Meu Deus, parece dois pontos opostos, porque não era suposto, mas existem cristãos depressivos. Vamos começar lá do princípio, desmistificando o primeiro tema. O que é depressão? Bom, depressão é um estado que afeta a forma como a pessoa pensa e também o seu desempenho nas atividades diárias. E esta depressão, este estado, ele é caracterizado por uma tristeza profunda e permanente. Okay. Só pela simples definição, nós já vemos que numa primeira fase não era algo que podemos considerar como normal para cristãos, embora seja comum, mas não é algo que devia ser considerado como normal. Principalmente por se tratar de uma questão, de um estado de tristeza profunda e permanente, não devia se considerar normal, mas embora seja comum. Uau. Irmã Mércia, o que é que causa esta depressão? O que é que faz com que... vamos falar da pessoa no geral, depois podemos afunilar lá no fim para a pessoa, né, que já tem Jesus. Porque este tema ou este assunto afeta a todo mundo. Então, tanto quem não aceitou como quem aceitou a Jesus. Como é que essas duas pessoas chegam a esse ponto de ficar depressivas? Bom, a depressão, na verdade, ela é um somatório de eventos traumáticos. E nestes eventos nós podemos ter, por exemplo, a pobreza pode ser um fator de depressão. Nós podemos ter perdas, um luto, uma perda, dificuldades, por exemplo, para alcançar certos objetivos e, por conta destas dificuldades de alcançar certos objetivos, sentir frustração, gerar uma crise existencial. Então, no modo geral, as causas que levam à depressão podem ser as mesmas, tanto para crentes como para descrentes. Embora existam já algumas causas que vão acontecer, vão afetar diretamente aos crentes, mas no modo geral, as causas que podem levar uma pessoa não crente a ficar depressivo também podem ser as mesmas causas que podem levar uma pessoa crente a ficar depressiva. Vamos afunilar agora, vamos falar um pouco da pessoa crente. Eu costumo aconselhar ou conversar com algumas pessoas que são mesmo cristãs, crentes, que retratam episódios que eu chego a concluir que esta pessoa está a passar por uma depressão e quando expõem as causas, são causas mesmo que eu fico até tipo, meu Deus, porque alguns sofrem até, posso assim dizer, opressão dentro da própria igreja. Algumas pessoas sofrem opressão dentro da igreja porque às vezes é por causa do seu jeito de ser, às vezes é porque caiu em pecado. Então, quando ela confessa ao seu irmão, o irmão espalha informação, então começa a sofrer aquelas represálias e é colocado de lado e é chamado nome, então acabam caindo em depressão. Por exemplo, eu conheço a história de alguém que
foi difícil, ficou uns 6 meses trancado, 6 meses trancado, porque caiu em pecado e teve consequências muito graves e as pessoas, né, souberam disso e acabaram, né, isolando a pessoa e a pessoa acabou, né, se confinando. Como é que nós podemos lidar com isso? Como é que uma pessoa, né, que está em depressão por motivos supostamente causados pelo nosso ambiente cristão pode lidar com isso? Bom, em primeiro de tudo, nós temos que entender que pessoas elas são diferentes e, embora não é algo que fosse suposto que acontecesse no meio cristão, são coisas que podem acontecer. Não era o curso normal das coisas, não era suposto que, por exemplo, no meio em que o que se espera daquelas pessoas é que numa situação de uma fraqueza, numa situação de uma queda, lhe acolham com amor e acolham e tratem de maneira totalmente diferente daquilo que era esperado. Nós devemos entender que isso é algo que é possível acontecer. Mas, mesmo em situações como essas, de nós sermos tratados de maneira hostil, no lugar onde nós devemos ser tratados com amor, nós devemos lidar com o assunto à luz da palavra do Senhor, à luz das Escrituras. E o que as Escrituras elas vão nos dizer sobre esse assunto, sobre como é que nós devemos lidar com problemas com os irmãos. A primeira coisa que a palavra de Deus vai nos dizer é que nós devemos perdoar. Sim. É um bocado difícil, né? Em situações de que a pessoa já não está bem e esperava ser ajudada. E ao invés de ser ajudada, a pessoa está a ser atacada e dizer não, se deve perdoar. É uma coisa que é difícil, sim, é difícil. Mas é o procedimento que a palavra de Deus ele nos mostra. Sim, é o procedimento que a palavra de Deus nos mostra. Então, se este é o procedimento que a palavra de Deus nos mostra, este deve ser o nosso procedimento. Porque, por exemplo, se lhe tratam mal, você opta por seguir o procedimento da palavra de Deus, que é o perdoar, dificilmente você vai deixar com que haja espaço para que isso te crie muitos problemas ao ponto de entrar em profunda depressão. Uau. Muito profundo, muito interessante. Por acaso, falando um pouco aqui do perdão, é um ponto um pouco sensível para mim, porque eu já passei por uma situação que eu descobri, passei há anos atrás, e eu descobri este ano, há pouco tempo, ainda este mês, ou mês passado, mas foi este mês, e na verdade eu ainda não havia perdoado uma situação. E eu achava que havia perdoado, mas quando eu tive que lidar, enfrentar frente a frente as coisas, o problema, a pessoa, eu percebi que não, eu não havia perdoado. Mas meu pastor Gilden, ele aconselhou-me, fez-me perceber. E no dia quando eu já estive lá diante mesmo, eu percebi que, na verdade, quando ele falou comigo, ele me deixou ficar aquele conselho, eu perdoei. E tanto que quando a pessoa não afetou-me em nada quando cheguei diante dela, e eu percebi que dentro do meu coração certas coisas mudaram e certa forma de pensar também mudou. Então, uau, é muito interessante. Eu acho que, acredito que perdoando quem nos ofende ou quem tenta né, levar-nos para trás em vez de acolher-nos, estando nós em uma situação difícil ou feia, nós nos livramos daquele fator de nos sentir isolados porque alguém falou alguma coisa. Então nós conseguimos limpar a nossa mente e dizer, não, eu perdoo a ele, meu foco aqui é Jesus, não é meu irmão. Ok, que meu irmão é importante, eu devo amar, mas o meu foco aqui é Jesus, é a minha salvação, é a minha paz, é o meu bem-estar. Uau, é muito interessante. É muito interessante. Irmã Mércia, como é que nós, agora vamos falar de nós, os irmãos, quando lidamos com pessoas depressivas, o que nós podemos fazer para poder ajudar pessoas que estão nessa situação? Bom, a primeira coisa de todas que nós devemos fazer, que na verdade isso é uma falha não só de crentes, mas é uma falha que nós acabamos cometendo por conta do contexto social em que nós estamos. Nós somos africanos. Sim. E culturalmente, porque os contextos sociais e culturais, nós não somos muito de considerar questões emocionais, porque nós fomos moldados a acreditar que nós não temos emoções. Então nós não estamos acostumados, né, a lidar com questões emocionais. Então, uma falha que se comete muito é que quando alguém, por exemplo, sofre depressão e
começa a mostrar sinais, ou até mesmo dá a entender, através do que fala e tudo mais, que não está bem, sofre de depressão, o que nós costumamos fazer é tipo, você está a fazer? Isso aí não é nada. Isso, nem é de Deus. Sim, isso aí não é de Deus, isso aí não é nada. Você está a fazer. E o que nós estamos a fazer nesse momento em que nós atacamos essa pessoa que já não está bem com esse tipo de palavras, não é ajudar a pessoa a ficar bem, mas muito pelo contrário, é piorar o estado da pessoa. Okay? Porque aquilo de eu sei o que eu sinto e eu sei que isso é alguma coisa, isso é real. Como assim? Você está me dizer que não é nada? Então, não faz o mínimo sentido. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é não atacar a pessoa, lhe fazendo pensar que aquilo não é nada. Porque aquilo é alguma coisa, é um problema emocional e deve ser tratado como um problema emocional. Mas nós vamos tratar as coisas à luz da palavra de Deus. Mas aquilo é um problema, é alguma coisa e deve ser tratado. Porque às vezes até pode ser que aquela depressão esteja a ter fatores espirituais, de influência demoníaca e tudo mais. Se você vai dizer a pessoa não é nada, você está a piorar o estado da pessoa. Você está a dar acesso a Satanás de fazer muito mais do que já está a fazer. Então nós devemos entender a primeira coisa, que aquilo ali é um problema, é um assunto, e lidar com aquilo, entender que esta pessoa aqui é crente, sim, não era suposto estar a passar por isso aqui, sim, mas está a passar. Então, se está a passar, o que é que nós vamos fazer para lhe ajudar? Nós vamos lhe fazer entender quem ela é e como é que as coisas são à luz da palavra de Deus e qual é o poder de Deus para lhe libertar desta situação. Uau. Falou aqui da influência demoníaca para estar nesse estado. Pode desmistificar um pouco esse ponto, só para que nós possamos perceber e saber identificar que não, na verdade aqui está a haver uma influência do tipo... Ok. Ficar triste é uma coisa que é comum de acontecer. Sim. E uma pessoa ficar triste não significa automaticamente que a pessoa está depressiva. Sim. É uma coisa comum de acontecer, ficar triste. Mas, quando, por exemplo, você percebe que está a passar por uma situação de constantemente está a se deixar levar pela tristeza, e nesse se deixar levar pela tristeza, mesmo querendo sair da situação, como se um sentimento automaticamente lhe puxa a voltar. Você tenta buscar forças para se libertar e voltar a ficar feliz novamente, mas sempre sente que algo lhe puxa de volta para a tristeza profunda, para o momento de depressão. E no meio disso tudo, ainda que pessoas tentem lhe ajudar de todas as formas, a única coisa que você consegue ver é que a única solução para isso tudo aí é morte. Isso aí é influência demoníaca. É uma influência demoníaca. Porque você vai sentar e analisar, mas o que aconteceu comigo agora? Eu antes não era assim, eu antes eu era alegre, eu antes eu gostava de viver. Por que de repente já estou assim, já perdi gosto pela vida? Isso é uma influência demoníaca. E eu acho que um outro ponto é, às vezes, as situações que acontecem na nossa vida, que são, podem ser novas para nós, mas que são totalmente normais. É normal que nos sintamos tristes em algum momento, mas passa um tempo, aquela situação normalmente já devia ter, sim, nós já devemos ter nos recuperado, mas nós percebemos que ainda estamos sentidos, oprimidos por causa daquilo, e às vezes você, quando se questiona, aquilo já não vem à mente. Parece que você está triste por nada, sim. Mas você não consegue sair daquele, é como se fosse um abismo, não consegue sair daquele buraco. Uau. Então muitas das vezes é mesmo influência demoníaca. E como é que nós podemos nos vetar disso? Ok, primeira coisa é entender que problemas sempre vão acontecer. Todo mundo tem problemas. O pastor costuma dizer que se você está num problema, você tem que escolher ou continua nele ou você se liberta desse para ir para o próximo. Todo mundo tem problemas, por exemplo. A Mércia tem problemas. E pelo fato de eu e a Mércia e a Ginaida serem pessoas diferentes, já é o suficiente para Mércia ter problemas de Mércia e Ginaida ter problemas de Ginaida. Nós somos diferentes, nossa vida tem demandas diferentes, nós fazemos coisas diferentes, estamos em meios sociais diferentes e por conta disso, eu tenho meus problemas, Ginaida tem problemas dela e pode ser que o problema que eu estou a passar não é um problema que você passe por ele. E o que acontece? Nós, primeiro devemos entender que todo mundo tem problemas e que
o fato de todo mundo ter problemas não significa que todos teremos os mesmos problemas. Nós não somos pessoas iguais. Somos iguais todos diante de Deus, mas não somos pessoas iguais. Na nossa igualdade, nós somos diferentes. Nós devemos entender que todo mundo tem problemas e problemas diferentes que vão de acordo com a vida de cada um. Então, eu não posso tentar me comparar, esse é o segundo ponto, não se comparar. Eu não posso, por exemplo, vamos lá supor que meu problema seja não estar a admitir na faculdade. Ginaida admitiu. De repente, o problema da Ginaida é não estar a conseguir sair da faculdade. Eu estou aqui a me condenar, a me maltratar, porque meu problema é não estar a conseguir entrar. Eu fico tipo, Ginaida está bem da vida, porque ela já admitiu, mas ela também tem outros problemas, que é não estar a conseguir sair da faculdade. Então, nós devemos, primeiro, entender que todo mundo tem problemas e os problemas não começam conosco. Segundo, não se comparar. Não se comparar. A pessoa que você olha e vê que está bem, e você se compara com ela. Pode ser que existe uma área da vida desta pessoa em que esta pessoa olha para ti e diz que gostaria de ser como você. Então, vocês têm problemas diferentes e por terem problemas diferentes, a resolução dos problemas também é diferente. Então, nós não devemos nos comparar. E a outra coisa é que nós devemos garantir que em meio a todos os problemas que nós vamos passar, preservemos a paz. Porque o que acontece? Quando Satanás ele vai tentar lançar seus dardos para nos meter, trazer problemas na nossa vida e tudo mais, o maior objetivo de Satanás nem é, na verdade, nos tirar a coisa que ele está tentando afetar. Por exemplo, demos aqui um exemplo de faculdade. Sim. Eu posso, por exemplo, não estar a conseguir entrar na faculdade. O maior objetivo de Satanás não é eu entrar ou não entrar na faculdade. O maior objetivo de Satanás é que, no meu não conseguir entrar na faculdade, eu perca a minha paz. Então, nós devemos garantir que, em meio a qualquer que seja o problema, nós preservemos a paz. Porque o maior objetivo de Satanás não é a coisa em si que ele está a afetar, mas é a paz. Não posso deixar de acrescentar aqui que um dos meios que nós podemos usar para nos vetar disso é mesmo a oração e constante meditação na palavra do Senhor. Uma vez eu conversava com alguém e a pessoa disse assim, sabe, eu tinha um trabalho muito difícil, que lá no trabalho, eu sendo cristão, era uma coisa muito complicada, porque eu tinha que conviver diretamente com coisas profanas. Porém, quando eu chegava em casa, minha mente cheia daquilo, chegava em casa, eu começava a meditar na palavra do Senhor, eu percebia que a minha mentalidade, a minha mente se limpava daquilo, ela ficava renovada através da palavra do Senhor. Então, eu penso, né, que meditar na palavra do Senhor seja um ponto crucial e muito importante para a nossa caminhada, para a nossa vida em todos os sentidos. Sim. E, na verdade, nessa questão de se vetar da depressão, a meditação na palavra do Senhor se torna uma arma muito poderosa. Por quê? Muitas das vezes, quando nós estamos nesse momento em que nós estamos aqui a nos sentir deprimidos e tudo mais, uma das coisas que acontece muito é que nós não sabemos mais quem nós somos. E por conta de nós não sabermos quem nós somos, nós começamos a nos definir pela situação que nós estamos a passar naquele momento ali. Mas quando, por exemplo, nós vamos meditar na palavra do Senhor, nós vamos começar a entender quem nós somos, o que Deus diz de nós. Uma coisa que eu havia falado, né, que dentro de toda a questão da minha conversão, entra o ponto que nós vamos tratar, que é a questão da depressão. Eu antigamente ouvia muito que não, porque depressão é falta de Deus, não sei o que. Mas eu tive um episódio, já sendo crente, que me fez entender que não. Depressão, na verdade, não significa falta de Deus. Porque se depressão fosse falta de Deus, nós não estaríamos aqui a tratar o assunto, o crente e a depressão. Nós estaríamos aqui a tratar sobre isso. Mas depressão não é necessariamente falta de Deus, porque até crentes sofrem depressão. Mas o que é depressão? O que faz com que crentes sofram depressão? Crentes sofrem depressão não por falta de Deus, mas por falta de reconhecimento daquilo que eles são em Deus. Quando nós nos perdemos da nossa realidade em Cristo, nos perdemos de quem nós somos em Cristo, é fácil nós nos convencermos e nos identificarmos de acordo com as circunstâncias. Verdade, um ponto muito interessante, até porque se nós, na verdade, nos espelhássemos diretamente assim como Cristo, como quem somos em Cristo, na verdade somos cristocêntricos, nossa vida gira em torno daquilo que a vida dele foi aqui na Terra, assim como
é naquilo que nós esperamos estar dentro dele lá. Então nós seguimos todos os passos dele. Nós vamos perceber que Jesus, durante a sua caminhada, ele teve várias dificuldades. Eu imagino Jesus em Getsemane. A palavra do Senhor, ela diz que ele jorrou, suou sangue. Quando nós vamos falar cientificamente desse ponto de jorrar sangue, significa é possível, além de Jesus, nunca vemos ninguém, mas é possível isso acontecer quando a pessoa está em um nível extremo de desespero. Então a pessoa chega a suar sangue, o que mostra que Jesus, ele estava preocupado, ele estava desesperado, ele estava sentindo a dor. Mas nem por isso Jesus arredou o pé, nem por isso Jesus se oprimiu, fugiu, alguma coisa assim. Então, sim. E um ponto muito interessante desse episódio, nós vemos que Jesus, ele estava numa situação de uma tristeza profunda. Okay? Ele ficou muito atormentado, numa tristeza profunda. Mas o que acontece? Ele passou por aquela tristeza profunda? Sim, passou. É possível nós também passarmos por uma tristeza igual? Sim, é possível. Mas nós percebemos que aquela tristeza profunda durou apenas o tempo em que ele estava lá na oração. Quando ele entendeu que, embora seja duro aceitar essa situação, mas eu tenho que fazer a vontade de Deus. Ele saiu dali, se recompôs. Dói ou não dói, aqui o importante é fazer com que a vontade de Deus se cumpra. Ele saiu dali bem. Não vemos a Bíblia nos falar dele ter saído dali e continuar triste. Sim. Ele ter ido cumprir sua missão triste. Não. Então nós devemos entender que é possível passar por momentos assim. Sim, é possível. Mas o que é que nós devemos fazer? Nós devemos agir como Jesus agiu. Não se deixou levar por aquela situação. Passou por ela, mas não se deixou levar. E foi para cumprir seu propósito. A você que está aí em casa, não se esqueça de inscrever-se na página, clique aí no sininho, compartilhe este link para mais e mais pessoas. Irmã Mércia, estamos quase aqui no fim da nossa conversa, que está na verdade muito boa. Dá uma doce, dá uma dorzinha no peito quando chega esse momento, mas em gesto de últimas considerações, irmã Mércia, retrate aqui, falou, mas de forma assim esquivada desse ponto. Eu gostaria de ser que a irmã Mércia retratasse aqui um episódio que tenha passado difícil, complicado, só para motivar e incentivar o público lá de casa. Bom, eu havia falado, né? Sim. Antes de me converter, eu sofria de depressão e também de ansiedade. Então, acho que eu converti-me em 2019, em outubro, e depressão como tal já não existiam traços. Eu julgava sinceramente que já estou livre. Só uma vez eu tive um ataque, uma crise muito forte de ansiedade, que eu paralisei no meio da rua. Estava muito ansiosa para dizer no meio da rua, não conseguia andar. Então eu lembro-me que em dezembro de 2020, eu comecei... Esse episódio foi no dia 27, na madrugada de 27 para 28 de dezembro. Mas a partir do dia 25 de dezembro, eu estava numa situação em que eu comecei a ficar muito triste. Não tinha, eu não lembro exatamente, tento reviver aquele momento e eu não me recordo de algo que foi um gatilho. Mas uma coisa que eu me lembro é que naquela semana eu não estava muito bem, aí eu estava meio fraca. E eu estava com dificuldades para orar e para meditar. Não me recordo muito bem o que mais estava acontecendo naquela altura. Só lembro-me que a partir do dia 25, eu comecei a ficar muito triste. E eu não rebati logo aqueles dardos que Satanás estava a lançar pela palavra. Fiquei dia 25, dia 26, a tristeza foi aumentando. Dia 27, eu comecei a ficar ainda mais triste. Eu lembro-me que naquele dia eu me recordei de alguns episódios relacionados a como eu cresci, que foi o que fez eu ter depressão, abandono pelo meu pai. Não muito afeto por parte da minha mãe, fui abandonada pelo meu pai quando criança e não cresci tendo muito assim afeto com minha mãe, por parte da minha mãe. Então aquilo acabou fazendo com que eu ficasse depressiva. Então eu comecei a me recordar de tudo aquilo ali. Eu já era crente, 1 ano como crente. Comecei a me recordar de tudo aquilo ali. Eu lembro-me que eu chorei naquele dia, das 22 até 1 hora. Meu Deus. Eu fiquei ali a chorar. E naquele tempo todo em que eu fiquei a chorar, perto da Juma começou já a vir
aquela voz, uma ministração forte de Satanás, que ele disse, se mata. Não, na verdade, a astúcia de Satanás. A voz não vinha me convencendo a me matar. O que é que a voz... Em outras palavras, era para me matar, mas qual foi a astúcia de Satanás? Ele falou, tipo, leva a lâmina que você tem aí no quarto e se corta os pulsos. Porque Satanás tentava me convencer muito que eu não sou amada. E porque meu pai me abandonou e não recebi muito afeto da minha mãe, eu não sou digna de ser amada. Então, o que é que disse? Leva a lâmina que está aí no seu quarto, se corta os pulsos. Se é que tua família realmente te ama, eles vão perceber que você se cortou os pulsos, vão vir te socorrer antes que teu sangue acabe e tu não vais morrer. Mas eu era alguém que estava toda hora a rir. Quem ia imaginar? Era impossível que as pessoas da minha casa imaginassem que de repente de madrugada eu ia me cortar os pulsos. Era totalmente impossível que alguém imaginasse isso. Eu dormi sozinha no meu quarto. Então eu fiquei tipo, terminei, chorei, levantei da casa de banho. Então voltei naquilo de seguida a levar a lâmina, onde eu sabia que a lâmina estava, para me cortar. Só que pela graça de Deus, naquele exato momento, quando eu volto para o quarto para buscar a lâmina, o Espírito Santo ele falou no meu ouvido. Você está a esquecer que lâmina emprestou tua tia e tua tia não te devolveu? Mas tem razão. Eu emprestei lâmina à minha tia e ela não me devolveu. Vou cortar como? Não tem outra lâmina aqui perto. Então, eu naquele até mandei mensagens de despedidas. Eu mandei mensagens de despedidas e tal. E quando eu vi que não tenho como, fui dormir. Eu acordei dia seguinte, eu já estava um pouco mais consciente do que havia acontecido e eu estava muito mal. E naquele dia, foi a última vez que eu tive uma crise de depressão, foi aí que eu entendi que não é uma questão de não ter Deus, mas de não entender quem eu sou em Cristo. Depois dali, meu pai na fé, Cleiton Chemani, saudações de paz, pai, ele começou a me fazer entender quem eu era em Cristo e que eu não devia me definir de acordo com o que aconteceu, que são eventos que eu não tinha como intervir neles. Que eu não devia me definir de acordo com o abandono do meu pai, não tanto o afeto da minha mãe e tudo mais. E eu daí comecei a entender melhor quem eu sou em Cristo. Que embora meu pai tenha me abandonado, eu tenho um pai no céu e esse nunca me abandona. Então depois dali, eu nunca mais voltei a me ver em situação de depressão. Eu nem lembro do dia que eu fiquei triste. Depois de dia 27 de dezembro de 2020, não me recordo do dia que eu fiquei profundamente triste. Não me recordo de verdade. Até hoje que estamos em 2025. Uau, Deus seja louvado. E na Mércia, vai deixar beijos e abraços? Bom, beijos e abraços para todos aí em casa, meu pai no Senhor, minhas amigas que me ajudaram com suas ideias e tudo mais. E para minha família, para todos. Prefiro não estar aqui a mencionar nomes para não ter problemas depois. Não, irmã, mas essa já não me mencionou, como assim? Uau, muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. Eu fico extremamente feliz por ter tido aqui essa conversa. Eu acho que, nem acabamos tudo, mas ok, está tudo bem. Muito obrigada, irmã Mércia, mais uma vez. A você que está nos acompanhar aí de casa, muito obrigado pela sua presença aqui. Clique no sininho, inscreva-se na página, compartilhe o link para mais e mais pessoas. Eu sou Ginaida Nova e nos vemos na próxima oportunidade, se Deus assim quiser. Tchau!